Agora, eu vou chamar o xamã, terapeuta transpessoal, fundador do Cano do Búfalo Branco e do Espaço Transformação. Eu trago a vocês para fazer uma palestra sobre evolução espiritual, Ciro Leão, amigo e irmão. Ele vai voltar depois para fazer um toque dos ancestrais. Boa tarde a todos. Pior coisa que tem é cadeira vazia. O pessoal que está aí atrás, vamos vir aqui para frente. Vem cá, Elias, Emerson. Vem cá, vocês duas, fica aqui. Vamos fazer uma roda, que nem os índios fazem, né? Então, uma boa tarde para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui hoje, principalmente por ser esse trabalho uma homenagem ao querido irmão Sidney Carvalho. Tem aqui, ó. Sidney foi um grande irmão, um grande companheiro, uma pessoa que trouxe muito ensinamento e a qual eu aprendi muito. E tive a oportunidade de participar de programas, tanto de rádio como na televisão, que ele fazia o programa Ramatiz, e que era ouvido pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Eu tive a oportunidade de receber pessoas mandando e-mails do Japão, né, que ouviram esse programa lá. E o que talvez o Sérgio nem o Sidney Filho soubessem, é que eu seria o último, né, entrevistado dele, quando ele estaria encerrando a gravação do programa. Aí, um pouco antes, a hora que eu estava indo para lá, ele falou, não venha. O cara fechou o estúdio e se mandou, e eu estou aqui na porta parado. É o dia que seria feito o último programa. Então, eu estou muito contente de estar aqui e poder conversar com vocês sobre o tema que o nosso querido irmão também, Sérgio, pediu, que é sobre a evolução espiritual. Então, eu vou fazer um paralelo hoje, um pouco, do nosso conhecimento indígena, como xamã que sou, e a evolução do mundo moderno. Porque a visão do índio, né, ela é bem diferente da visão do homem branco. Né? O xamanismo não é coisa de índio, como algumas pessoas pensam. Mas o xamanismo, hoje ele é uma filosofia, embora tenha começado como a primeira religião do planeta, porque ela se remete ao momento que a gente, numa licença poética, pode falar da liberação de Adão e Eva do Éden, né? Quando, pela Bíblia, né, a Eva comeu a maçã, né, e aí tudo foi para o espaço. Acabou a moleza, agora vai viver na terra e vai ver a coisa como é. Né? Ali foi o primeiro momento que diz a tradição, aonde aqueles homens daquele tempo, isso falamos de 50, talvez 100 mil anos, né, viviam num estado que a gente chama orobórico, que é um estado onde só dormiam. E um deles aprendeu que ele tinha a capacidade de desdobrar, que hoje a gente chama de projeção astral. Né? E no momento em que ele tinha essa capacidade, ele começava a andar. E aí, de uma forma poética, ele encontrou o arquétipo do Deus, da deusa e tudo o que é. Aí ele chegou lá, é quando se instala, então, a época do matriarcado, onde é regido pela deusa, que a deusa o que traz é a energia do coração, a energia da amorosidade. Né? Então a deusa falou para ele, cara, legal, você acordou? Então nós estamos juntos. Então você vai lá e acolhe e começa a acordar os seus pares. E tudo o que você precisar, eu estou aqui.
né? Então, foi o primeiro momento da instalação do sagrado no planeta Terra, né? Onde o homem entrou em contato com a divindade. E, nesse momento, não havia nenhuma facção religiosa ou nenhuma tendência. Era apenas o início da instalação da grande mãe, a deusa, né? E a deusa falou para ele assim: ó, cara, é o seguinte, tudo que você precisar, sobe a escadinha, vem conversar comigo, que a gente resolve. Então, foi nesse momento, segundo a tradição xamânica, que nasceu o primeiro contador de histórias. Porque quando ele fazia o seu voo mágico, ele saía do corpo e andava pelos mundos, o que acontecia? Ele encontrava com os ancestrais, e esses ancestrais mandavam informações para os que estavam vivos. Então ele vinha e falava assim: olha, dona Rita, eu encontrei com a sua avó, e a sua avó mandou para a senhora ficar quietinha, não ficar preocupada com aquela história. Ô, dona Doriana, olha, a senhora vai ser vovó, fica tranquila, olha, fala para a sua nora, tá? Para ela comer 2 nozes por dia, porque vai fazer bem para a criança, né? Então, era uma forma de trazer o ensinamento, né, para toda a aldeia. Eles eram povos nômades. Então, esse xamã, ele andava de aldeia em aldeia, levando o conhecimento. Por isso, ele é o primeiro contador de história. Ele é o primeiro médico, né? Porque, por exemplo, ele olhava para Maria e Maria falava assim: olha, eu estou com uma dor de barriga. Ele falava: aí, o que eu curo? Deusa, ó, a mulher está com dor de barriga, o que eu faço? Olha, toma aquela erva. Ah, o problema dela é fígado, então toma uma carqueja. Olha, o problema dela é indigestão. Olha, um chazinho de camomila, né? Olha, ela está com problema de pulmão. Olha, ferve a casca do abacaxi e dá para ela tomar como um suquinho. É óbvio que naquele momento eles não conheciam nem o fogo ainda, mas a gente já navega um pouco na história, né? Então, ele torna-se o primeiro médico, né? Que na realidade ele pode ser o pajé, ou o xamã, ou o bruxo, né? Ou qualquer outro nome que tenha sido dado ao longo desses tempos. E aonde ele também é o primeiro religioso. Por quê? Porque como religioso, aliás, ele passa a ser o primeiro religioso na medida em que a necessidade da tribo em ser grato a alguma coisa criou os ritos, que são chamados ritos de passagem, que era a forma deles demonstrarem a gratidão pelo que eles recebiam. Eles eram nômades. Então, eles encontravam no verão, ou melhor, na primavera, eles iam para as regiões que eles conheciam, que tinham as frutas, as flores, aonde eles podiam ter abundância de comida. Eles conheciam os ciclos da terra, o que hoje nós conhecemos como verão, inverno. Verão, inverno, o que mais? Primavera e outono. Nós estamos em que estação? Inverno, né? O inverno é a época de recolhimento. Então, no inverno, eles se recolhiam, eles desciam das regiões onde eram frias e iam para regiões mais claras, ou mais com temperaturas mais amenas. Então, eles detinham esse conhecimento. E, a partir disso, eles divulgavam entre todos. E eles fizeram os rituais das passagens das estações. Então, todo inverno, verão, eles faziam o solstício. Outono e primavera é o equinócio.
Então, são 4 festas que nós xamãs comemoramos. Hoje, no Brasil, na América do Sul, a gente não tem isso muito claro. Mas na Europa é muito claro essa divisão de espaços, até em função da neve. Enfim, e aí começa a observação do que a gente pode olhar um pouco para a chamada evolução espiritual. Porque esse povo nativo, ele não entende que exista separação entre o que é da terra e o que é do espírito. Porque a partir do momento em que você está integrado, céu e terra estão juntos. Eles não fazem essa diferenciação que nós brancos fazemos, né? E que hoje a gente fala assim, que aí... Vocês conhecem algum esquizotérico? Vocês já ouviram esse termo? Esquizotérico. Você não conhece, Doriana? Doriana Tamburini não conhece o que é um esquizotérico? Olha, você conhece um monte. O esquizotérico, muitas vezes... Por exemplo, alguém já ouviu falar de Blavatsky? A Blavatsky, no início da vida dela, ela foi uma esquizotérica. Por quê? Ela era uma pessoa que tinha muito acesso, muito conhecimento, mas ela não estava aterrada. Então, se eu não estou aterrado, eu falo besteira. É a mesma coisa que eu vim aqui de esquizotérica. Eu vou ficar 2 horas falando para você e ninguém vai entender nada, porque eu não estou com o meu pé no chão. E a Blavatsky, no caso, para aterrar, ela fumava uma caixa de charuto por dia. Porque o charuto trazia ela para a terra. E aí ela ficava com o pé no chão. E quando eu estou com o meu pé no chão, a minha conexão céu-terra, ela acontece. E aí todo o meu processo de espiritualidade, todo o meu processo de acesso a todos os canais se fazem presentes. Ontem eu lia um recado do Povo Azul, que é outro irmão meu maravilhoso, quem quiser tiver a chance de conhecer, conheça, o Carlos Torres, o mentor dele falando o seguinte: você optou por ser escritor, por isso eu estou aqui e sendo o teu mentor por ser escritor, como foi o caso do Sidney, né? O Sidney teve uma trajetória de vida brilhante, mas no começo foi um caos. É um cara que teve muitas dificuldades e enfrentou muitas batalhas, até o ponto em que ele entrou na espiritualidade e produziu uma quantidade de livros incríveis. Agora, ele não teria acesso, por exemplo, a fazer as coisas se ele fosse um matemático. O mentor dele teria que ser um matemático. Então, no plano espiritual que nós temos acesso hoje, as grandes descobertas são acessadas quando você tem o seu alinhamento espiritual ligado ao mentor da tua profissão. Então, a minha profissão por base, eu sou um psicólogo. Então, eu sou um faxineiro de alma, né? Eu sou um curador. É com essa missão que eu vim. Então, é eu falar aqui, eu trabalhar, levando o conhecimento que eu sei através da psicologia ou através de outras técnicas transpessoais ou vibracionais ou quânticas, de processo de cura às pessoas, né? Então, você vai ter o seu mentor de acordo com aquilo que você vai estar alinhado. Então, esse é um processo da espiritualidade, que provoca a sua evolução. Então, quando você se alinha, a coisa acontece. Então, o esquizotérico é aquele, uns não sabem nada e acham que sabem tudo, e outros sabem muito, mas não estão aterrados. Então, quando você aterra, a informação chega. Por isso que muitas pessoas dizem, vai para casa, dorme, que no teu sonho você recebe a informação. Não existe outra forma. É a forma como você conhecer com o teu... Por exemplo, quem tem muita visualização do 11:11, olhou no relógio 11:11, viu na parede 11:11.
21, 21. Você está sendo chamado a uma comunicação, fica atenta. 11, 11 é a mesma coisa. Porque são os números cabalísticos. O 21 está ligado ao Merkaba. Tá? Então, agora, é só você ficar quieta no seu canto e esperar que as mensagens venham. É isso que acontece. Tá? Dentro da evolução espiritual, na abordagem do índio, ele diz o seguinte: para os xamãs, evolução é conseguir estabelecer um contato claro, extenso e direto com a natureza. A nossa força está na natureza. Então, quantas vezes você vai ao parque caminhar? Quantas vezes você anda descalço? Né? Um convite amanhã, vai lá no Parque Ibirapuera. O Parque da Ibirapuera está com um dos cenários mais lindos que eu já vi, né? Que são as cerejeiras em flor, perto ali do planetário e da casa japonesa. Ou então, quem mora na Zona Leste, o Parque do Carmo, onde tem um parque só de cerejeiras em flor. Né? Ou vai então no Parque da Aclimação, vai ver o lago, ter contato com a água, com as árvores centenárias, imensas. Abrace uma árvore. Tá? Você está entrando em contato com a natureza. Isso é a tua evolução. Porque nada está dissociado. Tudo está ligado. Não existe diferença. Evoluído espiritualmente é quem entende a relação entre todos os seres e sabe conseguir, em harmonia, como essas diferentes forças agem. Então, como é que eu posso, por exemplo, me limpar quando eu chego em casa? Toma um banho. Você sabia que a água é um elemento poderoso de limpeza? Não é só para tirar a sujeira, o carnegão, né? Só que a água, como o fogo, como a terra e como o ar, ela te respeita muito. Ela não faz absolutamente nada sem que você peça. Então chega, água, por favor, leva o que não me pertence, que está no meu corpo. E aí ela vai levar. Aquela energia, seja ela positiva ou negativa, que você pegou no metrô, na rua, no ônibus, na padaria, do marido, do filho, as encrencas com quem você conviveu. A terra abraça uma árvore e fala, olha, leva o que não me pertence e dê o que eu preciso. O fogo, acende o fogo e fala, fogo, transmuta a minha bronca, que eu tenho do meu chefe, do meu marido, da minha amante, do cachorrinho, transmuta isso em amor. Né? E o ambiente de casa está pesado, acende um incenso. E peça que o incenso leve as tuas orações ao Criador. E aí, gente, não importa qual religião você pratica. Essa é a religião universal. Hoje nós temos que falar em paz. Paz entre os povos. Paz entre as religiões. Paz entre tudo e entre todos. Acabar com esse esquema de discriminação, né, de preconceitos. Não tem mais tempo. Nós estamos mudando de era ainda. Toda essa confusão que está tendo hoje é para preparar-nos para uma nova evolução e um novo acesso espiritual. Nós saímos da época de peixes. A época de peixe é a época do sofrimento, da dificuldade. Tudo é pesado, tudo tem peso. Né? Eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar, eu não ganho. Ou é diferente para vocês? Só que no ano 2000, mudou, né? E nós somos muito felizardos por estarmos tendo a oportunidade, e a maioria aqui tem mais de 30, né? A maioria então viveu no século passado e nesse século. Então viveu as duas polaridades da mudança de
época, na mudança de era. E nós estamos entrando na época do ouro, na era do ouro, onde a época do ouro é a época da grande prosperidade. Provavelmente nós não vamos ter chance de alcançar esse ápice, porque talvez seja daqui 200, 300, 400, 500 anos, porque esse período vai durar 2000 anos. Só que uma das coisas nós já estamos fazendo, nós estamos ouvindo que não dá para ficar mais nada escondido, visto que nós temos aí todas as questões políticas vindo à tona. A roubalheira, ela é grande, é endêmica, mas está visto. Antes todo mundo sabia e não tinha certeza, agora tem. E não é alguma coisa de uma pessoa só, é de todos. E aí vem uma reflexão, que talvez valha a pena a gente se perguntar. E aí entra a nossa evolução espiritual. O quanto eu sou corrupto e o quanto eu corrompo. Porque não são só os políticos, não são só os empresários. Nós, como cultura brasileira, temos isso. Ciro, eu corromper? Corrompe. Quando você fura uma fila, quando você tem a lei do Gerson, quando você quer levar vantagem, quando você manipula alguém a seu favor, quando você chega no guarda da rua e fala, quanto você quer para quebrar o meu? O problema não é ele pedir, é você que corrompeu. Mas entre eu pagar uma multa de 500 pau e pagar das 50 para o guarda, se o guarda aceita, eu faço. Tudo bem. Agora, como é que se a gente faz, não quer que os que estão lá em cima façam? E a gente mete o pau. Mas eles roubam milhões e a gente, né? Não. É igual. Porque é uma atitude. E o que muda na nova era é a nossa atitude. E são duas palavrinhas chaves que vão fazer com que tudo se transforme. E não tem essa de não dar certo. Porque os que não entrarem no eixo vão padecer. E a grande mudança está previsto, o final, para 2019. Que é quando termina essa fase de transição. E quais são as palavras-chave? Cooperação. Compartilhar. Compartilha o que você tem. Acredita. Uma vez eu ouvi uma palavra, e essa palavra, ela me trouxe muita reflexão. E eu queria que vocês pensassem nisso. Ninguém perde o que não tem. Você já pensou nisso? De repente a mulher, eu não sei o que aconteceu, o meu marido me largou. Lógico, você não estava mais casada? O casamento acabou. Se alguém sai de casa, se alguém sai de uma relação, é porque ela acabou. Então você não perdeu nada. Só que em vez de você chorar, dá graças a Deus. Porque você pode iniciar um novo processo. E aí é a grande diferença. Né? Os índios, com relação à morte, eles dizem o seguinte, eles não acreditam em reencarnação. Então eles dizem o seguinte, que quando você morre, se você cumpriu o seu legado, quando você cruza o rio do caminho vermelho e passa para o caminho azul, você cumpriu a sua missão. Então você não volta, mas você vai continuar lá em cima trazendo ensinamentos. Agora, se você foi perdulário, se você foi sacana, se você não cumpriu a tua meta, se você foi assassinado, você vai ter que voltar para cumprir a tua missão. Né? Vocês acreditam nisso? Não sei se funciona assim. Eu não acredito em céu e inferno. Isso não existe. Me perdoe a Bíblia, mas isso foi uma coisa inventada pelo homem. Não foi por Deus. Aliás, o Chiquinho, né, o nosso querido Papa,
que eu carinhosamente chamo assim, ele diz que não existe céu e inferno. O que tudo é aqui na terra, e é verdade. Você decide o que você quer passar. E aí está a tua evolução espiritual. E eu queria compartilhar uma coisa com você. E primeiro... Chorarei. Oba! Aleluia, irmão! Saravá, meu pai! Soltar o frango. Então, por exemplo, eu queria compartilhar com vocês uma coisa, né? Dentro do xamanismo, uma das coisas que a gente passa são os processos de morte e renascimento. E o meu primeiro processo de morte e renascimento foi há 25 anos atrás, quando minha mãe partiu. Né? Eu tive uma mudança muito grande de vida, ela morreu de câncer, e foi exatamente o momento onde, depois, dentro da minha evolução espiritual, eu ter buscado em todas as correntes eu me encontrar, que eu sou de origem cristã católica, fui coroinha, assistente de arcebispo e outras cositas mais, né? E de repente eu fui para benzedeira, para umbanda, quimbanda, xbanda, candomblé, mesa branca, budismo, shintoísmo, fucei em tudo. E todos os lugares que eu ia não era a minha cara, ou não era a minha casa, embora alguns eu achasse que fosse. Né? Até que, após a morte da minha mãe, 15 dias depois, eu fui para a minha primeira iniciação xamânica. Né? E aí eu achei que eu estava e tinha encontrado a minha casa. E foi aí que todo o meu processo maior da espiritualidade aconteceu. Porque todos nós somos médiums. Todos, sem exceção. O que diferencia é o grau. Então não adiantava eu ir para Umbanda, para um candomblé, que não ia baixar santo, porque não é o meu canal. O meu canal é outro canal de cura. Né? Aí, em 2007, perguntando para o mentor, ele falou assim, não tem, você vai ter que passar por uma experiência, isso depois, né? Eu descobri que eu estava com câncer, você vai ter que passar e a gente teve que botar para você acordar, para você mudar de nível. Aí, falei, é isso? É. Ótimo. Vamos lá. Então, descobri o tumor, um mês depois estava operado, 4 dias depois, passeando pela rua, belo e tranquilo, e ninguém acreditava. E as pessoas falavam, coitadinho de você está com câncer, você vai operar. Quem vai operar, meu? Eu já operei. E você está assim? Lógico, eu não vou morrer. Mas as pessoas têm a mentalidade que câncer mata. Não mata não, gente. O que mata é a tua cabeça. O que mata é um sistema de culpa. A culpa é que mata. Então tira a culpa de você. Né? Pastor Elias, que está sentado aqui, passou por uma experiência triste, mas ao mesmo tempo, se você me permitir, eu digo belíssima. Um grande aprendizado. Em 5 meses, 4, em 10 meses, o filho de 21 anos partiu com câncer. Alegre, feliz, porque ele estava cumprindo a missão dele. E hoje ele já manda notícias brincando. Agora você tem um pai e você vira filho. Né? Não somos mais pai e filho. Somos irmãos no mesmo caminho. Isso é evolução espiritual. Aí em 2007 as pessoas diziam assim, você não caiu na razão, você teve câncer. Falei, e daí? Não mata? Né? Aí não fiz a lição de casa. Aí em 2012 eu tomei outra porrada. Apareceu de novo o bicho. Aí arrancaram todo o pulmão esquerdo. Tudo bem. Aí eu falei, não, eu tenho que saber o que é o gatilho disso. Aí eu fui fuçar. Aí eu tive que ter humildade. Humildade de olhar para dentro de mim e olhar minhas masmorras. Olhar o meu subterrâneo. Olhar todo o meu lado podre.
Lado podre? Todos nós temos. Se você acha que não, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Como diz o sábio, nós temos 2 lobos dentro de nós. Um raivoso e o outro amoroso. Aí o discípulo pergunta, e quem ganha essa luta? Aí o sábio diz o seguinte, aquele que mais você alimentar. Então, se eu alimento a amorosidade, eu acalmo o outro. Agora, se eu alimento a ira, eu vou deixar ele em ordem. E aí eu achei que eu estava livre e saltitante e pronto. Aí quando foi 2014, dezembro de 2014, tem a outra notícia bombástica. Apareceu os terceiros. Aí era um monte de tumor. Falei, vixe, mais um desafio, vamos embora. Aí eu mergulhei mais e mais e mais, até eu descobrir qual era o gatilho que levava aquilo. E a hora que eu descobri o gatilho, desapareceu tudo. Tanto que eu estou aqui falando com vocês. Parece que eu tenho 3 cânceres, um baita de um rasgo de cá a cá, sem o pulmão esquerdo, tendo feito químio até meses atrás? Não. Por quê? Fé. Querer viver. E isso, os mentores estão sempre prontos a te dizer. Só que nós estamos no país do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é alguma coisa extremamente importante. E aí as pessoas falam assim, e você conta que você tem câncer? Lógico. A primeira coisa que um paciente com câncer tem que ter é contar para todo mundo que está com a doença. Porque aí você vai receber apoio, você vai receber ajuda, você vai receber oração, você vai ver todo um mundo espiritual trabalhando pela sua evolução. Até hoje eu descubro gente que eu nunca imaginei rezando por mim. Rezando por mim. Hoje eu tenho grupos no WhatsApp, né, onde as pessoas põem, reza por mim, e de repente tem 40, 50, 200 pessoas rezando por alguém que nem sabe que está sendo rezado. Né? Então, quando você fala que você tem uma doença, você está dividindo o peso dela. E aí você consegue a cura. Porque, por exemplo, ontem, pelo Facebook, eu descobri um primo meu que apareceu com 20 e poucos anos, leucemia. Eu já entrei em contato com a mãe e falei, me manda os exames, que eu vou ver o que eu posso fazer. Por quê? Eu tomei como missão, auxiliado e orientado pelos meus mentores, que eu tenho que compartilhar todo o meu conhecimento adquirido com a doença do câncer. Porque não adianta eu estar aqui, belo e bonito, e não contar para quem tem a doença, ou não ajudar o outro. Eu não estou compartilhando. E agora o momento é de compartilhar. E de ser grato. A palavra gratidão, ela é a coisa mais importante, e é aquilo que vai fazer com que abra o seu coração. Para que você possa receber aquilo que é teu. E nas minhas andanças, eu descobri um homem que, inspirado nas pesquisas, e com certeza, cá entre nós que ele não ouça eu falar, porque ele é um cientista categorizado, ele descobriu processos de pesquisas de 30 anos, produtos que estão negativando o câncer em muitas pessoas. A gente não pode falar que cura. Porque eu posso estar curado, mas a minha mente pode criar um outro câncer. Ontem nós atendíamos uma pessoa que criou um câncer para ela. Ela criou o câncer porque ela foi rejeitada por um namorado. Eu quero morrer. Ela não tem essa consciência. Mas é isso que foi o gatilho, a rejeição. E a nossa mente é poderosa, então cuidado com o que você pensa.
E dentro das minhas incursões, um amigo meu que é crédulo, ele não acredita em nada do que eu falo e do que eu faço, mas ele fala que mesmo assim ele gosta de mim, ele diz o seguinte: meu, vem cá, no pé da orelha, agora com o terceiro, você ainda acredita no que você faz? Falei, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Porque câncer de pulmão mata em 3 meses. E eu já estou desde 2007 para 2016, vai quase 9 anos. Agora em agosto faz 9 anos. Eu descobri 23 de junho. Está fazendo agora, olha aí. Acho que é hoje, não foi antes de ontem. Né? Então, o que nesse momento eu faço como uma ação de compartilhar? Eu criei no meu espaço um centro de apoio a pacientes com câncer e doenças degenerativas. Por quê? Esse geneticista veio trabalhar comigo, compartilhar comigo o seu saber, ele atende gratuitamente as pessoas, a única coisa que a pessoa tem que fazer é comprar a medicação, que por acaso é o laboratório muitíssimo bem montado que ele que fabrica. Por quê? Toda a produção são produtos fitoterápicos com nanotecnologia. Essa é a grande diferença. Né? Que hoje está sendo testados nos maiores hospitais de São Paulo e em breve já sendo reconhecido no FDA americano, porque já está sendo testado também em outros países. Então, se você souber de alguém que esteja com câncer e que precise de apoio, manda lá no meu espaço, que é o Espaço Transformação, que fica na rua Carlos Petit. A Lisa vai dar o cartãozinho para quem não deu, na Carlos Petit 423. O telefone é 5571-0613. Compartilhe isso. Porque você pode estar ajudando alguém a zerar essa doença. Né? Isso chama-se compartilhar o que você tem. Ele está descobrindo produtos que aí, eu digo, é a mão dos mentores, ele pode nem saber disso, mas ele diz que acorda de vez em quando com a solução que vem pela física nuclear das coisas que ele está estudando na botânica. Agora, quem é que dá a dica para ele? Não vou contar eu, né? Porque senão ele vai me chamar de louco. Imagina um cientista, né, com 3 doutorados nos Estados Unidos sobre oncologia, mais um monte de trabalho, físico-nuclear, papa das coisas. Não, tem a mão, sim, de alguém. E isso é mérito. E ontem eu estava entendendo o que o mentor do Povo Azul falava. Provavelmente ele, por ser um físico nuclear, estudioso da área de plantas, tem um mentor do lado dele, que ele não sabe, que está passando todas as receitinhas das curas. Então, ele tem resultado com negativação de HPV, AIDS, com clamídia e outras doenças infecto-contagiosas. Né? Porque ele desenvolveu produtos. Você usa, não existe promessa de cura, porque, lembrando, que a cura ocorre primeiro na sua cabeça. E se você não fizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Assim foi o meu processo. Por isso que eu posso dizer para qualquer pessoa, como eu disse outro dia, a tua cura será a da tua cabeça. Se você quer viver, você vai viver. Se você não quer viver, então se mata primeiro, vai direto. Não perde tempo, já fala para o teu cérebro, quero morrer, vai, rapidinho. Entendeu? Porque aí você vai embora. Não fica enchendo o saco de ninguém, apurrinhando a ideia dos outros. É verdade. Né? Porque tudo tem um tempo. Tá? Estão me avisando que meu tempo acabou. Então, pois é, né? Eu tenho um monte aqui de coisa para fazer. Só concluindo, rapidinho, dá mais 3 minutinhos, tá? O grande problema hoje das nações indígenas ou povos nativos do mundo inteiro é que não existe mais os professores. Então, hoje, o grande trabalho, que inclusive está sendo feito aqui no Brasil, capitaneado pelo Cacá Verá,
são escolas de transmissão do conhecimento indígena. Porque hoje muitos indígenas têm vergonha da sua cultura e eles não aprendem. E hoje o branco sabe mais do que o próprio índio ou do que o próprio nativo. Porque nós encontramos nesse conhecimento uma sabedoria que não tem. Então, há quantos anos foi? 2003, lá em Iguaçu? Em 2008, através da URI, que é a Night to Religion, a iniciativa das Religiões Unidas, nós fizemos o primeiro congresso das nações indígenas da América. E lá a gente pôde ver junto, trocando ideia, quanto conhecimento eles têm e que a gente não sabe nada. E que eles vivem dentro da simplicidade, né? Então, o que eu queria dizer para deixar para você é o seguinte: você é o que você pensa. A tua evolução independe. Não importa qual seja o Deus que você acredite. O Deus, ele é um só. Ele não é diferente. Ele apenas, um dia conversando com o professor Jaime Trigger, um grande filósofo, ele falava assim: Ciro, todas as religiões são iguais. Elas falam do amor. E um dia, o homem lá de cima baixou, reuniu o povo, falou: ó, os ensinamentos são esses. Só que o árabe levou para a cultura dele, o persa levou para a cultura dele, o afro levou para a cultura dele, o brasileiro trouxe para a cultura dele, o nórdico, enfim. Então, cada um criou a sua forma de olhar e criou um seu Deus. E hoje nós temos a disputa de cristianismo e islã. O islã não é aquilo que nós conhecemos pela mídia, né? Mas são homens, como em todas as religiões, homens que usam a religião e que usam o sagrado para conseguirem os seus intuitos. Porque nenhuma religião manda matar ninguém. Nenhuma religião fala em guerra. Todas falam em paz. Todas falam em amor. E o meu convite para vocês é que vocês sejam gratos. Grato por você estar aqui. Grato por ter vindo assistir a minha palestra. Eu sou grato a cada um de você por você estar aqui. E isso faz parte do meu processo de cura. Porque há 312 dias atrás, eu recebi, quando eu fui fazer a quimioterapia, a alegria do meu médico, do meu oncologista, que eu não tinha mais nada, mas que eu teria que fazer ad infinito químio. E nesse dia eu ouvi de uma escritora e jornalista falando sobre gratidão. E aquele dia eu comecei a fazer o meu livro, Me Cobrem. Ele vai sair daqui mais ou menos uns 6 meses. É um livro sobre gratidão. Hoje eu estou no 33º dia. Então, todo dia eu escolho 3 coisas para ser grato. E vou relatar os processos de cura que a vida me deu. Então, seja grato. Agradeça tudo. A quem fez a comida, a quem te atendeu no mercado. Agradeça ao seu inimigo. Porque o teu inimigo é o que mais te ensina. Então, seja grato. E agora eu queria, só para a gente encerrar, fazer um pequeno exercício. Que cada um, numa palavrinha só, dissesse ao que ele é grato. Quem começa? Oi? Amigos. Vida. Vida. Música. Cooperação. A dança. A existência. A espiritualidade. Ao planeta, a alegria. Agora, tudo bem. Agora, vocês viram que interessante? Algumas pessoas ficaram com cara de ué. Porque nunca pensaram em ser gratos. Então, o meu convite hoje para você é: seja grato. O meu muito obrigado a cada um de vocês que está aqui e ao povo que está nos ouvindo pela TV Câmara de São Paulo.
A Lisa vai passar os meus telefones e o meu endereço. Quem deixou aí vai receber os nossos e-mails. Obrigado, irmãos. Boa tarde a todos. Eu só queria corroborar uma informação que ele passou, talvez eu vou falar com outras palavras, né? O Zanalotti conhece de quem eu estou falando. Chamava Renato Urique de Carvalho. Então, há 30 anos atrás, ele fazia um trabalho com extraterrenos e ele descobriu que tinha um câncer no cérebro. E ele tinha certas coisas ainda por 10, 12, 15 anos para fazer no planeta. E ele recebeu informações através de médiuns, né, da casa, que era a Seara Bendita, lá em Moema, através de psicografia, incorporações, e ele recebeu medicamentos através da nanocultura. Então, uma coisa que ele falou, muito importante, nós temos que acreditar em nós. E por nenhum momento nós temos que, num tropeço, plasmar coisas que nós vamos receber lá na frente. Porque nós tropeçamos e blasfemamos. E na hora que a gente se levanta, a gente colhe de volta aquilo que mandou e o planeta mandou de volta para a gente. Então, pensemos muito nesses insights que o companheiro colocou no nosso mental, porque isso vai levar a gente ao final da vida com saúde, que é por isso que nós estamos aqui, para evoluir e morrer com saúde. Obrigado.